Olá pessoal, meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o P5JS. Eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem criar telas e menus nesse editor do P5JS utilizando as bibliotecas do P5JS, certo? Então a gente vai colocar no Google P5JS. A gente vai selecionar a primeira opção que tem aqui, a página inicial do P5JS. Nessa página inicial, a gente vai encontrar exemplos de telas e aplicações que a gente pode fazer com o P5JS, utilizando as bibliotecas do P5JS, como também a gente pode encontrar as referências, né, que são os códigos e a explicação para que serve cada código. E você pode simplesmente procurar o que você quer fazer e ele vai te dar a forma como você deve utilizar esse código no seu editor de código. Então aqui tem os exemplos. Esses exemplos são diversos. A plataforma em si, ela é toda em inglês ou espanhol. Então vocês escolhem aqui, mudando de inglês para espanhol, a linguagem que vocês acham mais fácil de entender. Eu deixei aqui em inglês mesmo. Então aqui tem todos os exemplos de utilizando geometrias, planos 3D, 2D, como fazer utilizando para pressionar o mouse. Vou abrir esse aqui para a gente ver como que é. Ó, aqui tem um exemplo que tem um código, a gente ainda não sabe o que significa esse código, mas esse código está fazendo isso aqui. Ele está detectando onde que está a posição do mouse e está preenchendo com essa cor diferente, na forma de cruz. Então, onde eu passo o mouse, ele vai preenchendo com essa cor. Daí aqui é um exemplo que a gente pode utilizar para detectar a parte do mouse press, né? Que é você pressionar o mouse, certo? Existem vários outros exemplos que depois a gente pode estar olhando com mais propriedade. Aqui, em referência, tem todas as referências dos códigos que a gente vai estar utilizando para criar quadrados, retângulos, colocar cor, colocar texto, mover com o mouse, mover com o teclado, tudo que a gente quiser fazer utilizando a biblioteca do P5JS, a gente vai vir procurar aqui nessa parte de referências, certo? Inicialmente eu vou mostrar para vocês como que a gente abre o editor do P5JS, como que a gente vai fazer o login no P5JS para a gente conseguir salvar os nossos arquivos e trabalhar dentro do editor do P5JS. Então a gente vai abrir aqui, editor. Bom, quando a gente abre aqui no editor do P5JS, vai abrir essa tela para a gente. Inicialmente, a gente não está logado no P5JS, então para que a gente consiga salvar esse código que a gente vai estar utilizando para que não ocorra de perder o código se vier a descarregar o notebook, computador, qualquer coisa que venha acontecer, para a gente não perder esse código, a gente precisa salvar ele. Então, para a gente conseguir salvar, a gente vai precisar fazer o login. Quando a gente clica aqui em login, tem três possibilidades: se cadastrar na plataforma em si, utilizar o login do Google e utilizar o login do GitHub, certo? O GitHub é tipo um repositório de códigos, jogos, qualquer coisa que você quiser guardar, como se fosse o Drive, só que um pouco mais específico, porque normalmente as pessoas que usam o GitHub são para códigos, desenvolvimento de sites, essas coisas, certo? Então, eu vou utilizar o login pela conta do Google para a gente conseguir salvar o código, certo? Já coloquei o meu login do Google, certo? Estou utilizando o meu e-mail institucional, vocês podem utilizar o de vocês. Então, aqui eu consigo salvar o meu código. Eu posso vir aqui em salvar.
Eu já estou logada aqui, ó. Então, ele vai salvar normalmente. E também eu posso vir aqui em abrir, certo? Que aqui ele vai mostrar os códigos, né? Que eu já construí. É o meu primeiro código nesse login. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, para criar um novo, né? E salvar com um nome diferente. Eu posso vir aqui, mudar o nome, por exemplo, tela menu, certo? Porque vai ser o que a gente vai fazer nesses vídeos, certo? Então, eu vou estar utilizando aqui essas duas funções. Elas são padrão, né? Já vem assim que você inicia o P5JS, ele já traz esse código padrão para a gente. O que é esse código, né? Essa função setup, ela é uma função de inicialização das configurações iniciais, né? Ela vai ser tipo assim, ela vai iniciar toda a configuração da sua tela. A função draw, ela é utilizada, né, para executar o código continuamente, né, repetidas vezes até que a tela, o sistema, seja interrompido por algum motivo. Nesse caso, a gente não vai precisar interromper, então ele vai ficar repetindo várias vezes, é como se ele ficasse sobrepondo esse código várias vezes. É muito rápido, então a gente só precisa entender que ele vai estar repetindo várias vezes todo o código que tiver dentro desse bloco da função draw, certo? Aqui, por exemplo, tem o código background, que a gente pode colocar dentro dessa função draw e também pode colocar dentro da função setup. Como eu falei, a função setup ela vai ser utilizada para configurações iniciais. Então, se você quiser que o seu background seja sempre a mesma cor, você pode colocar ele na função setup, porque essa função ela só vai ser executada uma única vez e vai ser sempre no início do seu código. Essa função ela não pode estar no final do seu código, ela tem que vir sempre em primeira opção, né? Tipo, a primeira coisa do seu código que deve ser lido depois das variáveis é a função setup. Esse create canvas aqui, ele vai estar criando uma tela no tamanho de 400 pixels por 400 pixels, ou seja, ele vai estar criando um quadrado de 400 pixels, certo? E você pode alterar facilmente esse tamanho dessa tela para maior ou menor que 400 pixels, certo? Assim como a cor do background também pode ser modificada, ok? Então, vamos executar aqui o código para ver o que está aparecendo nessa configuração inicial que o P5JS deu para gente. Ó, ele vai criar um quadrado de 400 pixels e a cor que ele colocou aqui é uma cor cinza, né?